Beleza. Mas tá lento até para abrir para compartilhar com vocês. Compartilhou a tela aí com vocês? Compartilhou sim. Então, deixa eu só aumentar ela aqui. Nossa, tá lento mesmo. Não sei se é o Teams que tá me deixando lento. Acho que é, porque não tava assim. Ficou. Então vamos lá, gente. Penúltima aula nossa de topografia. Sensoramento e SIG. Vamos entender essa situação aí. Atualmente a gente tem uma grande qualidade aí na nossa resolução de imagens, tá? Lembrando, gente, se vocês tiverem dúvida, me para, interrompe, vão tirando todas essas dúvidas aí, hein? Então, a resolução espacial hoje de imagens, a gente tem uma qualidade muito, muito boa, tá? A gente tem detalhamento aí até 1 metro de superfície, tá? Então, a gente consegue gerar mapas temáticos, que nem a gente falou a aula passada, né? Que os temáticos são aqueles que a gente consegue fazer especificamente para alguns levantamentos que a gente precisa, de queimadas, de populacional, seja o que for, tá? Então, a gente consegue, com esse novo sistema aí, com essa resolução de imagens que a gente tem hoje, fazer esses mapas temáticos aí de recursos naturais, monitoramento ambiental, desastres naturais, desmatamentos, cadastramento rural e um monte de coisas aí. E a gente consegue usar isso aí junto com a gente na topografia, tá? Então, quando a gente tem uma qualidade boa, a gente consegue, pelo menos, pré-fazer, ou como a gente falou a semana passada, fazer orçamentos preliminares, consultas preliminares, com uma boa qualidade de imagens, tá? Esse sensoriamento aí, ele começou em 1960, que eles faziam uma coleta de dado automático, né? Que eles usavam para levantar monitoramento de recursos terrestres em escala global. Ela é uma tecnologia usada no mundo todo e é capaz de reunir aí várias áreas diversas no meio, tá? Na realidade, a gente sabe que tudo que surge de tecnologia, pessoal, que nem essas fotos de satélites, principalmente em tecnologias avançadas, elas começam lá dos exércitos, né? Ou é NASA ou é exército. Eles, como foi o GPS. O GPS foi criado pelo exército, depois difundido para todo mundo. Então, esse sensoramento aí remoto, ele pode ser utilizado como uma ferramenta de gerenciamento de bens patrimoniais e prediais, em especial no setor de infraestrutura, tá? Que nem saneamento, telecomunicações, eletricidade e transporte. Então, a gente consegue fazer uma distribuição aí por uma grande extensão territorial. E ele pode ser usado também para investigar as mudanças de ambientes globais e desastres naturais, como a gente sempre vê aí. Inclusive, teve um caso que a gente fala de sensoriamento que uma pessoa
eu não lembro o que ele era, mas acho que ele era alpinista, ele se perdeu numa montanha. Vocês ouviram essa reportagem? Se eu não me engano, foi na África que ele se perdeu. Bom, ele se perdeu, não foi na África, foi nos Estados Unidos. Deve ter sido Canadá, alguma coisa assim. Ele se perdeu fazendo alpinismo e ele pediu socorro. E o pessoal divulgou nas redes sociais, porque antes ele perdeu o sinal, ele conseguiu tirar uma foto, ou sem querer, provavelmente ele tirou a foto, da perna dele, e tinha uma parte de uma vegetação e umas rochas bem específicas nesse local. Daí o que aconteceu? Um cara que é aficionado pelo Google, ele entrou no Google Earth, foi lá e falou, meu, nessa região, esse tipo de rocha, esse tipo de vegetação só tem no lugar. Daí foi ampliando, ampliando, ampliando e passou para os socorristas qual era a possível localização da pessoa. Ele errou em menos de 1 quilômetro onde o cara estava perdido. Aí o pessoal foi lá e resgatou essa pessoa. Então a gente vê que dá para você dar tanto zoom aí, chegar a quase 1 metro aí da superfície, que a gente consegue achar muitas situações aí. Quem já brinca com o Google Earth aí sabe que tem uma visualização muito boa da situação. Depende muito da região também, tá, gente? Tem regiões que, às vezes, o satélite pega umas fotos que são um pouco desfocadas, mas também dá para se ter grande, como que eu vou falar, uma amplitude boa da situação. Você consegue enxergar muito bem a região e dá para fazer o que você precisar dentro dela. Então, vamos lá. Sensoriamento remoto. O que ele é? Ele é uma ciência que visa o desenvolvimento da obtenção de uma imagem da superfície terrestre por meio de detecção, medições quantitativas das respostas às interações da radiação eletromagnética com os materiais terrestres. E de acordo com essa definição que nós falamos, ele pode afirmar que um objeto imageado aí, de imagem, né, é registrado pelo sensor através de uma medida de radiação eletromagnética, que nem a luz solar. Ela reflete na superfície em qualquer objeto. Mais ou menos o que significa isso? Ele manda tipo ondas eletromagnéticas, tá? E elas refletem no receptor e faz com que ele projete essa imagem, tá? Então, a gente não pode só considerar imagens de satélites, que seria essa onda refletida, né? Nesse sensoriamento remoto. Mas a gente precisa de fotografias aéreas que também vão ter essa classe de sensoriamento remoto, porque também é uma forma de observar a Terra. Então, o que acontece? Existem essas fotos aéreas, existem essas imagens aéreas com radiação eletromagnética? Existe. Ele projeta, volta, forma essa imagem, mas junto com isso, quando você vai formatar esse processo, existem fotos aéreas também que são colocadas, e nós vamos entender toda essa parte aí. Então, o que é essa radiação eletromagnética? Ela propaga pelo espaço vazio, como se fosse a luz solar. Ela possui um duplo comportamento, sendo ao mesmo tempo um tipo de onda e um tipo de energia, e assim ela pode analisar qualquer tipo de imagem de sensoriamento remoto. E daí a gente consegue a característica desses objetos, tá? Só para exemplificar, ela fala que não precisa de material para se propagar, então sendo definido como energia que se move em forma de ondas eletromagnéticas à velocidade da luz, a 300 mil km por segundo, em que c é a velocidade da luz.
Resoluções de imagem. Dúvidas sobre como funciona isso, gente? O satélite, ele manda as ondas captam a imagem, retorna, porque ele consegue, pelo drible, retorna lá e retorna a imagem para o satélite. Dúvidas sobre isso ou não? Não, tranquilo. Tá. Então, a resolução dessas imagens por definições, tá? Como ela funciona essas definições, a resolução dessas imagens. Então, como a gente vai fazer essas resoluções? Então, a definição é definida pela capacidade operacional do sistema de sensoriamento remoto, de produzir uma imagem nítida e bem definida, tá? Ela é dividida em 4 tipos. Ela é dividida em espacial, espectral, radiométrica e temporal. Então, vamos entender o que são elas. Resolução espacial. Ela é uma propriedade importante da imagem A. Ela representa aí o tamanho individual do elemento da área imagiada no terreno, que aparece em qualquer tipo de sensor. Então, ela está relacionada diretamente aos pixels de imagens, tá? Todo mundo sabe o que é pixel? Sim. Todo mundo aí? Opa! Então, vamos lá. Isso a gente sabe por causa das nossas câmeras, né? Então, do celular. Então, ele fala o seguinte, que quanto menor o tamanho do objeto, quando ele for identificado, menor vai ser a imagem coletada, ou unidade imageada, ou pixel. Mais nítida e mais detalhada a imagem conforme a figura aqui. Então, como a gente sabe, na nossa câmera lá, de imagens que vocês têm aí, quanto menor a quantidade de pixels, menos nítida fica a nossa imagem, tá? E com a maior quantidade de pixels, a gente tem pixels, a gente tem uma imagem mais real da situação, tá? Então, essa é a nossa resolução espacial, ela é diretamente ligada aos pixels. Resolução espectral. Essa aqui, ela é uma imagem com múltiplas bandas espectrais, tá? Ela tem uma margem das faixas espectrais e da sensibilidade. Ou seja, o sensor, ele consegue distinguir entre 2 níveis de intensidade do sinal de retorno de imagem. Um sensor, ele vai ter uma melhor resolução espectral se ele possuir um maior número de bandas situadas em diversas regiões espectrais e com estreita comprimento de onda. Então, o que acontece? Vamos ver tudo, depois eu explico. Então, a resolução geralmente ela é utilizada por um determinado alvo. Então, cada alvo na superfície terrestre tem um comportamento espectral diferente. Ou seja, ele emite e reflete comprimentos de ondas. E a capacidade do sensor é distinguir esses diferentes comprimentos de onda que permitem melhor distinção dos alvos. Então, vamos lá, o que acontece? Quando a gente fala em imagem espectral, eu preciso ter um posicionamento melhor. Então, quanto mais fácil eu dirigir, tem gente aqui. Quanto tá. Então, quanto eu melhor dirigir o nosso sensor que está captando a nossa resolução, mais nítida fica a nossa foto, tá? Então, isso vai entrar na parte de ângulo, tá? Vamos falar assim. Então, depende do ângulo que esse sensor está direcionando, tá? O número de bandas que está direcionando para aquele local, eu consigo uma melhor resolução aí da nossa
da nossa foto ou da nossa imagem. Então, o que acontece aqui? Ele fez o seguinte, ele tirou uma imagem do local onde ele queria é, do local onde ele queria fotografar, tá? Ou explorar. E daí o que ele fez? Ele direcionou porque ele queria fazer uma a identificação de estradas e terras e áreas densas de vegetação. Então, ele focou a imagem na identificação de que ele queria. Quando você consegue focar a imagem, ela me dá maior nitidez, porque eu estou focando exatamente o que eu quero nessa região. Então, eu aumento a amplitude aí, aumento as faixas espectrais para poder dar maior nitidez. Deu para entender, pessoal? Ficou claro? Sim. Tá. É como se a gente pegasse a nossa câmera e desse tipo um zoom nela e fala assim, eu quero pegar para enxergar bem as estradas aí. Você dá um zoom nela e pega exatamente os pontos que você quer. Resolução radiométrica. Vão perguntando aí, gente, senão ela vai acabar muito rápido. É a medida da intensidade da radiância ou capacidade do sensor em distinguir diferentes tons de cinza. Então, cada área e cada pixel tem que ser unitário. De novo, aí é fácil a gente entender, porque a gente consegue essa resolução conforme a quantidade de pixels. Então, vamos lá. Aqui tem uma foto com 2 bits, aqui 4 bits, 6 bits, 8 bits e assim por diante. Vocês vão vendo como ela melhora a imagem conforme eu aumento a quantidade de bits, tá? E, logicamente, aumento a quantidade de pixel de cada resolução. O que vai acontecer, então? É que vocês são de uma geração bem nova, mas antigamente, se vocês pegassem aquelas primeiras televisões que tinham os pixels bem espaçados, você via que você não tinha uma resolução. É simples, é só vocês pegarem o que vocês já são Videogame, certo? videogame. Videogame é um Videogame. deles. O Atari comparado com hoje, meu Deus do céu. Muda completamente. Mas mesmo em imagem, se vocês pegarem aí o que era uma imagem de uma televisão LED para uma televisão 4K, ela muda completamente a visualização do local. Então, você tem detalhes muito melhores. Quando surgiu as imagens de LED em Full HD, que eles falam, foi uma coisa impressionante, porque era uma imagem borrada que a televisão tinha e, de repente, ela se tornou uma coisa real. Com 4K, é mais real ainda na focalização. Bem lembrado dos videogames, as resoluções que existem hoje, se você pegar mais joguinhos mais modernos aí, mesmo o avanço de quem já é mais novo aí, mesmo o avanço dos PlayStations aí, você pegar a qualidade de imagem de um PlayStation novo hoje, que eu não sei nem que versão que ele tá, e desde o PlayStation 1, vocês vão ver que a qualidade de vídeo mudou completamente, tá? Então, isso que é a radiométrica, tá? A resolução radiométrica. Quanto maior ele distinguir esses tons de cinza aí, mais a imagem fica nítida para poder utilizar. Lógico que hoje a gente fala de pixels, de tons de cinza, mas hoje, ultimamente, a gente só usa mais coloridos. Mas o cinza ainda tem nosso preto e branco lá dentro da impressora, ainda temos o preto, o ciano, o
vermelho e amarelo, né? Então, são as 4 cores que vão agir aí. Então, o cinza, ele dá um realce muito maior. Tem dúvidas sobre essa parte, pessoal? Da minha parte, não. Tranquilo? Tranquilo, professor. Tá. Nós temos outra resolução que eles falam de resolução temporal. Essa aqui já é uma coisa, só para vocês terem uma ideia do que a gente estava falando. Se vocês puxarem uma imagem de satélite hoje, isso aqui foi tirado em 2000, essa primeira, e em 2009 a segunda. Vocês já veem que mudou muito a resolução, porque tudo bem que está em preto e branco e está até com zoom, mas vocês conseguem enxergar muito mais detalhes aqui. O que é esse temporal? É tipo assim, eu quero saber como foi o crescimento populacional em determinado tempo. Então, eu coloco lá uma imagem obtida lá, que nem ele falou, ele queria saber nessa imagem aí uma área agrícola, qual seria o crescimento de pivôs centrais em parcelamento de terras, tá? Então, quando ele começou a fazer, tinha poucos pivôs aí, e aí, aqui estava o pivô central, vocês viram que a imagem do pivô central aqui, ele está bem desfocada, tá? Daí vocês veem aqui que ele está bem focadinho aqui. E aí começou a fazer toda essa... desculpa, perdi. O que acontece aí é que você consegue pegar períodos diferentes e acompanhar por imagens satélites. Exemplos da atualidade que acontece isso. Quando aconteceu o tsunami lá no Japão, que teve aquele terremoto, que teve vazamento da usina e tal. Então eles punham as fotos antes do tsunami, tá? Como era a região, e depois do tsunami para mostrar quanto de destruição ocorreu no local. Então esse temporal é para você medir por tempos na mesmo local, a mesma foto, e assim, vamos pensar o seguinte, o satélite, ele tem um plano de órbita fixo, tá? E ele é ortogonal em relação ao sentido do nosso sentido de Terra. Então, quando ele passa sobre um ponto da superfície da Terra, se você pegar ele no mesmo horário, a gente consegue tirar praticamente a mesma foto, tá? Então, tem essa parte aí. Então, ele tem a órbita fixa, ele está rodando lá em torno da Terra, tá? Tem um satélitezinho lá rodando em volta da Terra aí. E o que acontece? A hora que ele está rodando, a órbita dele é fixa. Então, se você pegar em dias diferentes, mas no mesmo horário, você consegue tirar as mesmas fotos do local. É por isso que a gente consegue essa resolução temporal. Bom, como a gente precisa fazer e adaptar o nosso planejamento, as nossas cidades, com os novos modelos aí computadorizados, porque o que acontece? Por que a gente precisa de todos esses modelos computadorizados? Porque a gente precisa de todas essas situações hoje de satélite, porque principalmente nosso meio ambiente, ou problemas ambientais, por práticas abusivas e tudo mais, cada vez mais a gente precisa monitorar os locais, tá? E a gente precisa aí de engenheiros, arquitetos, geógrafos, geólogos e outros profissionais relacionados aí que buscam aí metodologias e práticas para reduzir essas questões de problemas ambientais, tá? Então, nessa situação aí, a gente vai precisar de algumas situações como
localização, topografia, relevo, solo, vegetação, clima e tudo mais, tá? A gente consegue fazer isso hoje? Consegue. Vamos imaginar que tudo isso que a gente está falando de topografia, existe um avanço muito grande já na tecnologia, porque você fala assim, se essa apostila foi feita o ano passado, ela já está praticamente desatualizada com a modernidade que a gente tem. Se vocês pegarem, tem um filme, bom, se vocês pegarem hoje filmes de espiões e tudo mais, que os caras têm aquelas imagens de satélites reais, tipo, quando teve o assassinato do Bin Laden, que o pessoal fez aquela operação do exército e tudo mais, eles tinham imagens de satélite reais, que vocês conseguem puxar a imagem em tempo real, porque é um satélite naquela situação fixo, ou vários satélites mudando de imagem, mandando os sinais para outros satélites daquele momento. E tem uma resolução aí que você consegue até identificar quem são as pessoas que estão dentro do veículo, tá? Não sei se vocês viram isso em reportagem, quando às vezes acontece um ataque de míssil, e daí o cara fala, ó, pelas imagens do satélite foi detectado que o carro que estava em deslocamento tinha não sei quem dentro, porque eles conseguiram identificar a placa do veículo. Lógico que tem outras confirmações, né? Não é somente o satélite, porque não dá para fazer uma coisa assim só por satélite, mas eles têm uma resolução muito, muito, muito grande. Se a gente colocar na parte de topografia, relevo, essa visualização hoje que a gente coloca, porque o que acontece? As nossas imagens de satélite, que nem você pega o Google Earth, o que acontece? Ele não é um satélite que você vai enxergar em tempo real, tá? Eles são fotos tiradas e eles falam o período aí. Eu acho que de Jaú, deixa eu ver uma coisa aqui, se eu consigo. Eita. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Google Earth enquanto a gente vai falando. Não sei se eu vou conseguir. Espera só um segundo, pessoal, quer ver? Deixa eu só clicar abrindo o Google Earth, porque eu sei que ele vai demorar, mas enquanto a gente vai falando da aula, eu vou... Ele vai carregando aqui. Uhum. Todo mundo conhece o Google Earth, né? Sim, professor. Sim. Deixa eu achar. Achei. Google Earth. Pronto. Bom, vou voltar para... A gente entra no satélite. Então, como a gente consegue ter uma resolução espacial das imagens aí orbitais, que a gente fala, né, da nossa órbita, nós conseguimos fazer vários trabalhos aí, fazer planejamentos urbanos, regionais, a gente consegue reconhecer ambiente regional, interpretar essa inter-relação ambiental natural e antrópicas. O que é antrópica, gente? Ó, o que é inter-relação ambiental, natural e antrópica? Falamos disso aula passada.
Então, vamos lá. O que é inter-relação? É o que ocorre na natureza, tá? O que ocorre no nosso meio ambiente, o que ocorre em todo o biossistema. Então, quando a gente fala ambientais naturais, é que eles são causados pela própria natureza, tá? Um furacão, um tufão, queimadas e tudo mais. As antrópicas... Oi? Antrópica é a ação do homem, né, na natureza. Exatamente. A antrópica, ela vai ser a ação do homem na natureza, tá? Então, o que o homem faz para a natureza, não que seja tudo negativo, mas a maioria das coisas são os negativos. Desmatamento, abertura de queimadas em pastos, toda essa parte aí é considerada antrópicas. E para a gente poder entender tudo o que está acontecendo aí, uma pessoa que tenha fazendo um levantamento de mapas, né, ou cartas para saber o que está acontecendo nesse meio ambiente, ele consegue, através da nossa resolução espacial aí, e formando essa nossas imagens temporais, né, para saber o que está acontecendo com o local a ser estudado. Então, para a gente fazer aí um planejamento municipal, por exemplo, ele precisa de um estudo detalhado de uso de solo, do meio urbano, do rural, e saber os problemas que podem que eles vão ter em elaboração de propostas de zoneamento e tudo mais. Um negócio interessante, gente, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a prefeitura, ela tem um cadastro e ela tem um programa que é direcionado com fotos de satélite. Então, e com grande resolução. Então, o que acontece? Eu não sei se já aconteceu com alguém de vocês, mas eles conseguem puxar, porque ele tem o cadastro dele, todo mundo que está construindo, que já construiu, que já tirou a BITS e que está pagando IPTU, certo? Então, vamos supor, a pessoa vai lá, construiu, faz mais de um ano, não tirou a BITS, e se não tirou a BITS, o que significa? Não foi atualizado que o terreno dele tem construção. Eita. Hoje é isso. Não dá para saber que esse terreno tem construção, tá? O que a prefeitura tem no cadastro? Ele consegue puxar por imagem de satélite e consegue medir a construção, tá? Com uma precisão razoavelmente boa e cobrar o IPTU a partir disso, tá? Se eles tiverem dúvidas do IPTU, geralmente eles não têm dúvida, eles cobram. Daí você chega para eles e fala assim, pô, meu IPTU veio o dobro do preço. Ele fala, ó, tá aqui o valor, tal, tal, tal. Se você preferir, você pode pedir para eles reanalisarem, ou você pode entrar com um projeto regularizando a área, ou projeto oficial do seu terreno com a construção, e aí você vai aprovar o projeto, ou vai tirar o seu habite, e aí eles vão confirmar se a área está ok ou não, tá? Geralmente a diferença é bem pequena. Se eles tiverem muita dúvida, eles mandam um fiscal para verificar, mas hoje eles já fazem toda essa parte diretamente no próprio computador. Deixa eu ver se vai ficar muito lento o negócio aqui. Se não tiver lento, eu compartilho com vocês. Peraí, gente, eu tô aqui no Google Earth ver se ele tá muito lento, só pra gente demonstrar algumas situações aí que fica mais fácil de enxergar.
Jaú. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Só para a gente ter demonstrar fisicamente o que a gente está falando aí. Pessoal, vocês estavam sem compartilhamento de tela, né? Vocês estavam vendo meus... Tava sim, professor. Tava só o senhor falando. Porque eu estava vendo, eu fui compartilhar agora e ele apareceu. Estava sem tempo. Vocês estão enxergando o Google Earth aí? Aqui tá sim. Sim, professor. Tudo sim. Tá. Legal. Então, o que que eles falam que eles ajudam muito o município? Então, vocês estão vendo aqui no município de Jaú, primeiro que a gente consegue ver a parte ambiental, mesmo da cidade, que ele não tem muitas praças, muita parte de vegetação dentro da cidade, tá? Isso é uma das coisas que eles conseguem analisar. Outra coisa é que se vocês olharem em volta de toda a nossa cidade, vocês conseguem ver as diferenças e as delimitações de várias propriedades aqui, tá? Então, o que acontece? Mediante essa situação, por exemplo, aqui acho que é... Eu não sei que bairro é esse, vamos tentar descobrir. Jardim Diamante. Bom. Vila Cis, Jardim Diamante. Já tá. Bom, aqui deve ser provavelmente lá para baixo do Jardim Diamante, Jardim Paraty, aquele lado lá, né? É isso? Ele tá lento, como eu consigo ver o bairro. Bom, não interessa. Vamos imaginar aqui. Nós temos um loteamento saindo por aqui e a gente já vê que a gente tem várias ruas e avenidas prontas para novos loteamentos, tá? Então, se o prefeito quiser mudar o tipo de zoneamento, então ele consegue visualizar dentro do projeto da prefeitura quais as áreas, por exemplo, o crescimento maior da cidade, que lado que está? Ele está vindo aqui, olhando de frente aí para o lado direito, a gente viu que a cidade está crescendo bastante, já está chegando, emendando aí com áreas rurais e tudo mais. Então, ele fala assim, bom, mas eu quero fazer essa cidade crescer para outro lado. Então, ele quer crescer, sei lá, nessa parte aqui, onde está sul, 22 graus e 15 minutos. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que provavelmente criar uma área industrial aqui para chamar essas pessoas de, se possível, uma área um pouco mais longe, tem até alguma indústria aqui já, ou algum loteamento, aparentemente é uma indústria, para poder chamar essa população para esse lado aqui. Então, se ele põe uma zona industrial, automaticamente o pessoal começa a abrir condomínios para esse lado, para ficar próximo das indústrias e atender as indústrias. Então, toda essa parte de satélite serve exatamente para a gente verificar um planejamento estratégico. Quando a gente fala de resolução também, mas era outra coisa que eu ia mostrar. Ó, aqui alguém já colocou um prédio. Eu não sei que prédio é esse. Nós estamos aqui onde? No shopping? Não. Mas ele já colocou, eu não sei se esse prédio existe ou colocaram uma foto É o Heaven real. Tower, né, professor? É o Heaven Tower aqui, mas o Heaven Tower é um do lado do outro, ele não é inclinado assim, é? Eu acho que aqui não é Heaven Tower, não. Aqui é o Flávio de Melo, é isso?
Não é não, é o prédio que tem na Avenida do Shopping É, mesmo. exatamente. Aquele Então outro. tem alguns prédios, que nem ó, Heaven Tower tá aqui, ó. Tem alguns prédios que eles já fizeram algum tratamento de realidade virtual, tá? De computação gráfica aqui, para dar um destaque melhor desses prédios, não só na foto. Nós vamos falar disso também. E quando a gente falou de resolução, então a gente consegue puxar aqui, ó, tipo no shopping, você consegue ver, lógico, vocês estão vendo aqui em volta tem uma sombra, alguma coisa que está desfocado, mas já tem até a sombra dos coqueirinhos aqui, dá até para saber muita coisa aqui, tá? E o que eu falei, ó, mas eu falei e já queimei minha língua, porque os caras atualizaram a data aqui da imagem de Jaú no Google Earth, tá? Ó, 2 de junho de 2021. Se eu não me engano, esses dias estava 2019. Já está 2021, tá? 2 de junho de 2021. 2 de junho? Não pode ser. Nossa, eles 2 de junho. atualizaram isso, né? Que a gente tem mais. Nós 1 de junho, tá errada essa data. Tá errada essa data. Deve ser 2020, tá? Eles publicaram a imagem, mas a imagem está errada. É 2020. Porque aqui 2021 não chegou ainda. Só que esses caras estão com o satélite tá acelerado aí e eu não tô sabendo. Mas não pode, é 2020, tá? Mas já atualizaram. Tava, se eu não me engano, 2018 ou 2019. Será que não está no formato americano, professor? Não, Seria porque 6 tá de... o ano 6 de fevereiro? Pode ser. Pode ser que seja 6 de 2 de 2021. Pode ser. Eu teria que entrar nas configurações para ver como tá as datas, mas pode ser 6 de fevereiro. Bem lembrado, realmente. Então, quando vocês falam de enxergar relevo e tudo mais, pessoal, que a gente viu, a gente consegue fazer várias situações topográficas dentro dele. Bom, vamos voltar para a nossa aula, que era só para a gente verificar em loco lá, para ver certinho como tem hoje grandes resoluções que a gente consegue utilizar bastante essa parte tecnológica de imagens, tá? Compartilhar de novo os slides. Nossa, gente, hoje está muito lento. Eu duro que é o Teams que tá lento. Deixa eu fechar o Google Earth para ir mais rápido. Compartilhar. Você vai compartilhar o correto aqui. Compartilhou aí para vocês, pessoal? Sim. Ele compartilhou qual tela, hein? Eu acho que ele compartilhou até a tela errada. Página 9. Oi? Página 9. Mas ele tá direto na página. Tá direto na página. Agora ele apareceu para mim que ele compartilhou correto. Então, quando a gente fala desse planejamento municipal que ele foi favorecido, foi exatamente por isso. Eu consigo fazer um detalhamento e estudo do uso do solo lá. Cada hora eu compartilho um jeito. O uso aí da ocupação de solo e dos planos diretores. Vamos para frente. Tá. Muda o slide. Mudou. Mudou o slide para vocês? Mudou sim. Tá. Então vamos lá.
Sistema de informações de georreferenciamento, que é o que bambambam hoje para a gente, né? Então, para que a gente faça esse planejamento urbano, a gente usa ferramentas de geoprocessamento, ou SIGs, que é os nossos sistemas de informação de georreferenciamento, que aí vai facilitar aí a nossa facilidade de dados geográficos, né? Ou seja, a parte da superfície terrestre automatizando a produção de documentos cartográficos. O que é o SIG aí que a gente já falou deles, gente? Vamos ver se vocês falam para mim o que é. Lembra, lembra quando a gente falou lá atrás que a gente tem alguns modelos de superfícies, a gente tem análises espaciais, para a gente fazer um georreferenciamento da Terra? Lembram disso, pessoal? A gente tinha os elipsoides. Exatamente, lembro, mas não lembro muito bem, mas é sobre o armazenamento, não é? Processamento lá, análise. Na realidade, as modelagens de superfície, vocês vão lembrar, é que eles faziam lá que a gente tinha alguns elipsoides, se pegar minha caneta, e daí eles faziam aquelas modelagens de superfície conforme as altitudes e a gravidade. Vocês lembram que ficava uma coisa tudo torta, assim, da imagem da Terra? Para fazer os pontos reais de onde acontecia, que a gente tinha como georreferenciamento as nossas cartas lá para fazer. Lembram disso ou não? Eu não vou conseguir puxar a imagem agora. Bom, vamos lá. Vamos tentar falar de novo. Oi? Pode falar. Não, agora eu lembrei, o professor explicando assim da imagem torta, eu lembrei. Porque a gente tem as altitudes conforme o nível do mar, tá? Eu não vou conseguir puxar a imagem agora porque está muito lento, mas a gente tem as altitudes em função do mar. Daí o que acontece? Por vários estudos aí, vocês vão lembrar de um nome chamado geoide. Lembram do geoide? Tipos de geoide? Sim, de lembro. Isso, são os geoides. O que acontece? Eu tenho a nossa Terra, que eles falam que é uma elipse, por causa da gravidade, ela tem um achatamento, né, devido a nossos polos, né, Polo Norte e Polo Sul. Então, eles falam aí que a Terra é um elipsoide, ele é ovalado. E daí o que acontece? Aí a gente tem os níveis do mar, tá? Para determinar nossas altitudes. Então, tipo assim, eles falam que, tipo assim, lá no Everest, ó, gente, vou colocar uma morro aqui, esquece do que seria. Então, eu tenho um morro aqui, Everest. Aí eles falam o que acontece. Essa gravidade aqui, ela está atuando mais fora do centro da Terra do que internamente. E aqui embaixo, ela atua, é como se eles pegassem um campo magnético da gravidade e fosse contornando o relevo da Terra, tá? Para ficar exatamente uma coisa real quando você fala de altitude, tá? Então, o que acontece? Você joga toda essa programação dentro dos satélites, dos nossos sistemas de referenciamento ou georreferenciamento, e a partir dele a gente consegue achar toda a nossa essa parte aí de georreferenciamento. Desculpa. Voltando ao georreferenciamento, vocês vão lembrar lá atrás que nós falamos que a gente usa um satélite hoje, o satélite hoje aí, SR-82, acho que é, para fazer nosso georreferenciamento, tá?
Então, o que é o georreferenciamento? É exatamente uma posição onde tem um marco, a gente faz um marco, e ele vai constar lá tanto as nossas longitude como altitudes, tá? Então, um marco do ponto aí no globo terrestre tem longitude e latitude, tá? Pode ser por UTM, pode ser por outros sistemas aí, mas sempre vai ter um marco a partir desse nosso georreferenciamento, que é a partir desse SIG. Ou seja, é a localização geográfica dos objetos dentro da Terra. Deu para entender? Sim. Sim. Para vocês entenderem mais simplesmente, vocês usam Google? Bastante. Ele está georreferenciado, tá? Isso que é o georreferenciamento. Ele está te falando exatamente onde você está, só que ele é um georreferenciamento que tem algumas diferenças tem um delay aí no meio, mas é como se você tivesse o carro parado lá e falasse qual é essa posição que está meu carro. Ele vai te dar a latitude e a longitude exatamente onde está seu carro. Lógico, o Waze ele vai trabalhar diferente. Ele vai te dar um mapa, te mostrar a rua que você está. Se você fosse só no SIG, no sistema de georreferenciamento, ele ia te dar qual a latitude, qual a longitude e qual a altitude que você estaria no ponto localizado naquele ponto, tá? Então, esse sistema SIG convencional, tá? Ele armazena vários descritivos com a geometria de diferentes tipos de dados geográficos. Então, aqui não tem um geoide, tá, gente? Mas ele tem como é hoje a nossa Terra, aí vocês vão lembrar lá, quando a gente falou de UTM, que aqui era tudo dividido em riscos, né? Que a gente tem o Equador, tem Greenwich, e aí quando todas as nossas divisórias aí, que cada um vai ser interpolado lá para a gente ter os nossos pontos georreferenciados, tá? Então, nós temos uma informação geográfica aí, que faz um tratamento que a gente chama computacional dos dados geográficos e recupera informações com características alfanuméricas da localização espacial. Então, esse GIS aí, além da gente ter a imagem da Terra, então você tem a imagem da Terra normal aqui, tá vendo? Isso é um programa de computador, um software aí. Então você tem imagem da Terra, que ela é redonda, pelo menos ainda acreditamos, tem algumas pessoas que acham que ela é plana, mas vamos considerar ela em topografia, ela é redonda, tá, gente? Então a Terra é redonda, e aí através de vários programas e várias atualizações, eles mudam o formato da Terra, tá? Como se fosse uma elipsoide, e consegue alterar essas características a partir de computador, tá? É essa que ele faz esses dados de SIG aí. Componentes dentro de um SIG que podem ser classificados em 3 categorias: dados convencionais, dados espaciais e dados pictóricos, tá? Convencionais são atributos alfanuméricos usados para descrever os objetos, tipo nome, população e tudo mais. Número de pessoas da cidade, população da cidade, nome da cidade, estado, tem várias situações aí convencional. Os dados espaciais, eles vão descrever toda a geometria e localização e os relacionamentos topográficos dos objetos geográficos. Então vamos lá. Quando a gente viu já o referenciamento, a gente entrou lá no Google Earth também, e eu mostrei para vocês que vocês conseguem a latitude, longitude e altitude dentro do mapa. Então todos esses dados geográficos, tá? E topográficos são os dados espaciais. E os dados pictóricos, que aí, se é pictórico, é feito pelo homem, são atributos que armazenam imagens. Então, a fotografia do satélite da imagem, ele vai colocar lá dentro. Eu fechei o Google Earth, mas vocês viram lá.
eu tenho um globo, tá? Dentro desse globo tem nome de cidade, população, tudo que é informações a gente chama de dados convencionais. E daí tem os dados espaciais. O que são esses dados espaciais? Que a gente viu lá, 28 graus e 15 minutos ao sul, 30 graus a este, e ele te dá todos o relacionamento aí, a localização e relacionamentos topográficos, tá? Então consigo a localização, o georreferenciamento desse local. E os pictóricos, que é a imagem. Então, a fotografia da nossa cidade de Jaú lá é uma foto tirada de satélite com alta resolução que a gente consegue dar zoom, tá? Mas é uma foto tirada de satélite. Não é o satélite mostrando para mim a cidade de Jaú, tá? Então, esses 3 tópicos, eles vêm todos juntos com o SIG, tá? Então, a gente consegue no SIG aí superfícies da Terra que elas podem ser naturais ou criadas pelo homem, tipos de solo, cidade, vegetação, escola, aspecto climático, hospital e tudo mais, que a gente já viu lá que a gente consegue visualizar, e também pode resultar objetos aí que ainda não existem, tá? No caso aí, não era nosso caso, mas vocês viram lá que tem um Heaven Tower lá que foi feito por computação, mas eu posso colocar lá através de programas, né? Tanto o SketchUp dá para fazer, acho que o AutoCAD também você faz, você consegue puxar essas informações aí no SIG, tá? E locar o que você vai construir no local. Então, eu quero fazer um loteamento, tá? Um novo loteamento. E eu consigo inserir isso dentro do Google. Daí, o que acontece? Quem entra no Google Earth lá, ou quem entra em algum outro programa específico, vamos supor que o cara abre lá, ele já vê um novo loteamento lá, todo feito. Ela fala, nossa, mas saiu esse loteamento? Não, não saiu. Mas já é uma propaganda de qual vai ser o novo investimento. Eu posso chegar para o meu cliente e falar, entra aí no Google. Se você entrar na região, você vai ver que tem vários terrenos, a gente já está fazendo lançamento. Você pode até escolher o lote onde você quer, para ficar mais fácil a visualização de onde ele quer o lote dele. Então, ele não precisa ir no local que tem uma visão só plana, né? Ele consegue uma visão espacial e enxergar realmente onde vai ser a situação. Ele pode entrar no prédio, ver... entrar no prédio, não. Ele pode ver onde vai ser o novo prédio que vai ser construído, o que tem em volta, se ele vai ter algum problema, mesmo em terrenos, em loteamentos, se tem algum prédio perto, vai tirar a privacidade dele. Então, tem toda essa parte que você consegue ver, tá? Os métodos mais comuns de aquisição desses dados são digitalização manual, escaneamentos, digitação via teclado, fontes secundárias de armazenamento, e esses métodos permitem a transferência do dado capturado pela base dos dados do SIG. O escaneamento, gente, que a gente fala, hoje a gente tem escaneamentos aí por drones, né? Então, você consegue subir com drone, fazer um escaneamento aí da área, e a partir desse escaneamento fica uma imagem muito mais real, e eu consigo colocar essa imagem lá, tá? Outros jeitos que a gente vai fazer é teclado, fontes secundárias, armazenamento, então consigo puxar arquivos de outro local, tudo isso aí que a gente está falando, o sistema SIG tem condições de fazer e faz, tá? Então, que nem as fotos que tem lá, ele puxou de algum arquivo, que era de fotos de satélites, e foi colocando nesse local, tá? Tá dando para entender, pessoal? Tá ficando claro? Tá sim, professor. Então tá bom. Bom, então a gente tem um banco de dados geográficos, que é uma coleção de dados aí
referenciados espacialmente, lógico que é lá do espaço. É um modelo de realidade e a modelagem desses dados geográficos é o processo que converte uma base geográfica complexa em infinitos registros ou objetos de um banco de dados, e ele divide em duas visões: modelo de campo e modelo de objeto. Modelo de campo, ele possui uma distribuição contínua no espaço, como temperatura ou relevo. E objeto, possui dimensões bem definidas e pode representar situações aí de geografia, um objeto que esteja dentro, cruzamento de avenida, é bem objeto mesmo, tá? Dentro disso a gente tem amostras irregulares, que são banco de dados que possuem aí por XYZ, e contorno, que são os bancos de dados que contêm aí conjuntos de linhas e tudo mais. Então, o campo seria mais a parte... como que eu vou explicar para vocês? É a parte não física, até, não é um objeto normal. Então, tipo, eu quero medir a temperatura. Então, através de softwares, eu consigo saber se uma região está mais quente, se ela é mais fria, por câmeras infravermelhas e tudo mais, eu consigo mudar essa situação. E o relevo, que eu consigo fazer a topografia do relevo, que nem aqueles mapas topográficos que a gente tinha. Então, eu consigo determinar todo o relevo de um local apenas observando essas imagens de satélites, tá? E os objetos é realmente quando você precisa fazer uma parte mais geográfica aí, cruzamento de avenida, modelo de prédio, tudo que é objeto mesmo, tá? Bom, aqui ele mostra mais ou menos o que seriam os dados de visão de campo, né? Que é a nossa modelo de campo aqui. Então, ele faz por algumas situações com amostragem irregular, regular, curvas de níveis, grades, polígonos e redes triangulares irregulares. Então, isso a gente consegue ver em mapas quando a gente fala principalmente na parte de relevo, tá? Aqui nessas grades regulares aqui, são aquela parte que a gente já vai entrar na georreferenciamento, e assim por diante. Cada amostragem dessa é alguma coisa que ele vai colocar no local. Isso na visão de campo, tá? Na visão real seria mais objetos, então já seria uma parte diferente. Então, ele fala que os modelos de objetos são pontos, linhas ou áreas que podem estar na mesma posição geográfica e são mais adequados para a aplicação socioeconômica, situação criadas pelo homem, e já os modelos de campo são mais adequados para situações ambientais. Então, tudo que for criado pelo homem vai ser mais um modelo de objetos. E os modelos de campos é mais para um estudo ambiental, estudo de clima, de relevo, desmatamento, toda essa parte é desenvolvida para isso. O SIG, ele precisa manipular dados espaciais e recuperar algumas informações aí baseadas em conceitos de proximidade, tá? Ou seja, interseção entre objetos. Então tem uma enorme variedade aí de função de manipulação e análise desses dados aí, tá? Mas não existe uma padronização do nome dessas funções. Elas vão estar agrupadas em 4 categorias aí. A gente tem a manutenção e análise de dados espaciais, manutenção e análise de atributos descritivos, e a gente tem análise integrada de dados espaciais e descritivos e formatação de saída. Então vamos entender o que são essas coisas aí. Manutenção e análise de dados espaciais são as funções utilizadas na fase de pré-processamento dos dados espaciais e preparam e reorganizam os dados para serem utilizados para análise e consulta. Então, as análises de dados espaciais, o que acontece? Tanto fotos, vamos imaginar assim, gente.
nós não temos só satélite lá no céu tirando fotos. Nós temos satélites para diversas situações possíveis e imagináveis, tá? Então tem para defesa aérea, tem satélite para monitoramento de movimentação de navio, tem satélite para movimentação de trânsito, tem satélite para fotos de locais. Então, nós temos uma gama de informações nesses satélites gigantes, tá? E eu preciso usar esses dados de um do outro para poder formar todos os conceitos que eu precisar. Então, tipo assim, eu preciso saber como está o desmatamento da Amazônia. Legal. Então, eu vou lá e vou no nosso, tem um satélite novo aí do Brasil, monitorando lá, especificamente a Amazônia. Então, quem consegue acessar esse satélite consegue ver as fotos reais. E daí outra situação que tem dentro do satélite. Então, eu começo a ver o aumento de desmatamento por período. Se eu não me engano, o satélite do Brasil, a gente consegue ver esse crescimento de desmatamento diário, mas ele faz um processamento mensal. Então, é aí que ele entra a organização desses dados, análise de dados. Então, ele está coletando diariamente análises das fotos lá, e no final do mês ele junta todos esses dados e faz um acompanhamento do que está acontecendo, quais foram as áreas de desmatamento. Porque o pessoal fala, teve não sei quantos alqueires de terra desmatado, não sei quantos quilômetros de terra desmatado, porque tem esse acompanhamento. Outra situação é, a pessoa fala assim, eu quero saber o que está atingindo, qual o problema ambiental que está causando isso na Amazônia. Então, vamos lá. Eu posso medir temperaturas e variações de temperaturas na região. Se tiver uma queimada, por exemplo, ele vai me mostrar que tem uma variação grande de temperatura. Então, isso pode alertar as autoridades e falar, estou com foco de incêndio em tal local, tem uma variação de temperatura muito grande. Mas a foto do satélite não está mostrando que tem incêndio, então eu preciso deslocar uma equipe para saber por que teve um aumento de temperatura naquele local, e assim por diante. Então, essa organização, essa é a análise que a gente tem dos dados para poder consultar futuramente ou jogar no nosso sistema. Manutenção e análise de atributos descritivos. São operações de análise que podem ser resolvidas sem a necessidade de acessar atributos espaciais. Consulta e manipula dados disponíveis aí no sistema gerenciador de banco de dados. Então, tipo assim, eu não preciso de uma coisa muito recente, e eu não preciso acessar os dados diretos do meu satélite. Eu consigo pegar os dados do meu sistema de gerenciamento de banco de dados e achar por lá o problema que eu quero resolver. Um exemplo que a gente colocou lá, o cara queria saber um crescimento que teve na área de pivô rural de 2000 até 2009. Então, tipo assim, são informações que já está bem ultrapassadas, eu não preciso ter isso diretamente na nossa informação espacial. Eu não preciso acessar os atributos espaciais, né? Porque isso já está anterior. Então, eu posso entrar só no banco de dados lá no gerenciador e procurar essas informações. Eu não preciso pegar no dia de hoje como está tudo, como é o atributo espacial hoje para mim poder achar essa parte. Eu entro no banco de dados lá, vai estar lá. É como se fosse uma pastinha guardada no computador de vocês. Tem as informações reais atuais e as pastinhas guardadas anterior aí. Pessoal, dúvidas? Não, professor, tudo em ordem. Tá. Nós somos muito rápido hoje, tá? Mas hoje, na realidade, como é uma coisa muito tecnológica e a gente vive diretamente essa situação, fica um pouco mais compreensível a gente entender como trabalhar com ela, tá?
Então, a gente vai... Só vou mostrar alguns programas aqui. Então, você tem assim... faltou a análise integrada aí e a formatação. Análise integrada de dados especiais descritivos. Eu achei que tinha acabado. Nessa categoria, as funções são utilizadas para recuperação. Então, quando eu tenho uma análise integrada com dados espaciais e descritivos, eu consigo recuperar alguma situação que eu preciso que aconteceu, tá? Então, classificação, medida, sobreposição, análise de vizinhança, conectividade, tudo isso aí eu consigo puxar essa manipulação para o meu sistema. E formatação de saída, que são os resultados de análise espaciais gerados de forma relatória, gráfico ou mapa, tá? Que é a parte de saída do nosso sistema. Pessoal, lembrando que eu tenho todo um sistema por volta disso, tá? Um monte de softwares, um monte de satélites pegando informações, jogando tudo isso aí dentro do banco de dados, para que eu possa pegar essas informações e resolver os meus problemas. Bom, alguns programas que a gente usa, que nem esse ArcGIS. Se eu não me engano, as prefeituras usam o ArcGIS, tá? Então, o que acontece com esse ArcGIS aí? Ele faz criação de mapas temáticas e ele consegue cruzar dados e informações. Para vocês terem uma ideia da potência que existe hoje desses ArcGIS, que são arquiteturas junto com GIS, as empresas de saneamento hoje estão começando a usar, eles não usam muito, eles estão começando a usar, porque a intenção hoje é monitoramento, tá? Qual que é o futuro das empresas de saneamento hoje, pensando em sistema de georreferenciamento? Primeiro, você consegue em tempo real, olha só, eu consigo em tempo real, lógico que eu tenho que ter contato com satélites, tá, gente? Mas está junto do programa lá. Verificar as pressões das redes de água de uma cidade. Então, eu consigo ver se tem alguma variação de pressão. Se tiver variação de pressão, o que acontece? Eu sei que pode estar tendo um vazamento em algum local, tá? A grande jogada de ArcGIS que eles querem hoje, porque eles já estão manipulando, eles conseguem pegar através de leituras via satélite, alguma coisa assim, que é o que eles estão querendo. Primeiro você tem a localização da sua casa. Isso eles têm completo. Então, tipo, eu tive um problema no vazamento, tô com um problema na minha casa, preciso chamar, vamos falar Águas de Jaú. Então, eu preciso colocar um higrômetro na minha casa. Liga lá para o Jaú, fala, preciso colocar um higrômetro. O cara fala, qual é o seu endereço? Você vai passar o endereço, automaticamente na tela dele já vai aparecer um mapa de onde está a sua casa, a localização da sua casa, quais as dificuldades que os operacionais vão ter para chegar lá, se existe algum ponto que tenha problema naquela rede, então talvez ele precise fechar algum registro ou recuperar algum ponto, ele já tem isso lá. Seu cadastro já vai estar na residência lá, tudo via satélite. E a tendência hoje é eles colocarem está em evolução ainda, algumas cidades já colocaram, que você coloca higrômetros, como é hoje na CPFL já tem, a pessoa não para mais fazer leitura na sua casa, ele faz por radiofrequência. Ele passa um carro, conforme a frequência do seu higrômetro vai passando para o carro, ele já vai fazendo a leitura do seu higrômetro, tá? E eles querem tentar fazer isso por satélite. Então, tudo correlacionado nessa parte. É por esse ArcGIS que as prefeituras conseguem, eu sei que várias prefeituras que eu trabalhei, eu sei que eles tinham ArcGIS, que eles conseguem mapear a sua casa e saber a medida que tem na sua casa, tá? Para cobrar IPTU. Uma outra coisa interessante, gente, que faz
o ArcGIS, isso eu vi dentro de uma prefeitura, ele consegue puxar dados diretamente do censo para dentro do sistema, tá? Para dentro desse cadastro. Então, a prefeitura está lá e fala assim, olha, eu preciso saber os locais que eu tenho maior preocupação com desnível social, onde a camada mais baixa da população, onde tem problemas sociais, porque daí eu preciso montar um CRAS próximo a esses locais para que seja atendida essa população, ou um pronto-socorro, um PAS, alguma coisa para essa população. Dentro desses dias eu consigo jogar informações que eu sei até quantas pessoas tem em cada casa, através do censo, tá? Ele puxa o censo, porque é por endereço, por residência, e ele coloca dentro da residência quantas pessoas. E eu consigo gerar relatórios por bairros de qual o nível de população, e aí dentro desse nível de população eu vou ter lá toda a informação do IBGE, qual o ganho deles, qual é a maior dificuldade, e assim por diante, tá? Então esse ArcGIS é muito legal. Tem esse ArcView, que é mais a parte de visualização. Tem o AutoCAD Map, que é para fazer mapeamento cadastral, que é desenvolvido pela Autodesk, né? Então é funcionalidade AutoCAD, mas é para criação de mapa. Tem o Easy, que é um sistema de processamento digital de imagem de satélite. Então ele capta as imagens de satélite e faz toda essa parte. Tem o ERDAS, que é um sistema modular de processamento digital, de imagem de análise espacial, desenvolvido pela ERDAS. E processamento de imagem de satélite também, que é o AirMapper, que é desenvolvido pelo Earth Resources, da Austrália também. Então, esses são softwares exclusivos para tratamento de imagens de satélite, tá? Para você criar imagens de satélite, jogar informações dentro. Tem um outro que não está aqui, cadê ele? Tem mais aqui? Não. Tem alguns outros programas, gente, por exemplo, para o GPS de vocês, tá? Tem um que ele trabalha direto com o sistema Garmin de GPS, que você consegue criar novas rotas e incluir dentro do meu GPS, tá? Então eu tenho, sei lá, eu quero criar o próprio Waze tem isso, tá? O que acontece com o Waze hoje? Ele tem uma função, eu acho que tem que ser administrador ou algo assim, que você consegue editar mapas. Então você vai lá e faz o seguinte: você está num local que você fala assim, olha, a numeração dessa casa aqui tá errada. Eu vou abrir a câmera agora porque acho que acabou os slides, fica mais fácil abrir a câmera. Ele falou assim, eu tenho uma rua onde a numeração está errada. Então, às vezes você puxa no Waze lá e fala, ó, tem uma numeração que está divergente. Você consegue fazer toda uma parte de configuração dentro do Waze que você muda essa situação. Então, tem um lugar lá no Waze que está desatualizado. Eu passei lá, era um supermercado, hoje virou uma praça. Tá? Foi demolido há uma semana, derrubaram o supermercado e fizeram uma praça nova. Eu consigo editar e mandar. Lógico, existem pessoas que vão conferir suas mudanças, né? Você pode fazer o que você quiser dentro do Waze, você pode mudar o que quiser na configuração. Desculpa, na configuração não, nas imagens. Então eu posso falar para o Waze várias mudanças que tiveram no bairro. Aquela rua não existe mais. Essa rua que você colocou asfaltada é uma rua de terra. Tal rua, em vez de dar uma ligação direto por uma loja, ele está me levando para uma favela. Então você consegue fazer toda essa alteração.
Mas aí você envia e dentro dessa programação tem uma pessoa que ela vai fazer a análise toda disso aí. Provavelmente ele vai consultar fotos de satélite, como a gente já falou, vai verificar se é real o que você está solicitando alterar, e se for real, ele vai dar um ok para você e ele atualiza na hora o Waze com as suas mudanças que você fez. Então o Waze passa a ter as suas próprias mudanças do usuário, tá? Não sei se vocês sabiam que tinha isso no Waze. Não, professor. Ele tem, pode consultar aí na internet, eu não lembro, chama Waze alguma coisa. Eu sei porque eu já usei isso para fazer umas alterações em numerações de residências quando eu trabalhava com saneamento e estava dando erro em numeração de residência. Eu atualizei as residências e eu mudei algumas ruas, porque ele estava constando ruas de terra e eram asfaltadas. Daí você manda para o administrador, ele provavelmente, eu não sei como ele confere, mas provavelmente por imagem de satélite ou algum sistema de GIS que ele tem lá, e ele atualiza essa situação e fala, ok, você está correto, e isso começa a figurar no Waze como se você mesmo tivesse alterado, e se eu não me engano aparece lá que foi feita a alteração pelo usuário tal, tem toda essa frescurinha lá. Pessoal, dúvidas sobre essa matéria em si? Hora das perguntas agora. Pessoal, fala das dúvidas, todo mundo fica quietinho. Tranquilo, professor. Deu para entender bem, deu para entender as diferenças do outro, como funciona o sistema. É sistema satélite, gente. Vocês conhecem mais. Lógico, tem muitas coisas que vocês talvez tenham aprendido, mas é uma coisa que é o dia a dia de vocês que vocês têm aí. A aula que vem nós vamos falar um pouco mais sobre eles, aí a gente vai falar sobre os nossos aparelhos que a gente usa de GPS, tá? Principalmente para coletar dados em campo, tá? Que a gente tem agora aparelhos que a gente só coloca lá e ele faz o referenciamento sozinho, através do satélite. Você precisa de 4 satélites, ele localiza, já faz o referenciamento e volta. Tem um negócio interessante, eu estava falando esses dias. Estava falando, não, eu vi esses dias. Eu estava em Pirassununga e já estava entardecer e eu vi uma coisa interessante no céu que me surpreendeu. Não sei se vocês já viram isso. Uma sequência de luzes gigante, parece um corredor de luzes. Vocês já viram isso? Alguém viu isso? Eu nunca vi, professor. É como se fosse. Pode falar. Ah, foi a Rafaela que falou. É como se fosse uma estrada com um monte de pontinho de luzes passando, tá? Daí você fala assim, nossa, são discos voadores. Mas é assim, demora muito tempo para parar. É muito grande a fila de luzes que a gente vê, tá? E ela fica se movimentando no céu, tá? É como se fosse um carrossel passando. E eu fui procurar para ver o que era. Falei, pô, não é disco voador, é alguma coisa de satélites. São satélites da SpaceX, acho que é, que eles lançaram uma sequência de satélites deles, que eles têm em rota. Mas, gente, Da Starlink, né? é Starlink? São 24 satélites, parece em fila. É isso, acho que é da Starlink. Eu Meu, vi isso aí. mas é muita luzinha no céu. E é muito satélite junto, tá? Então vocês imaginam o que tem de satélite lá no céu pegando informações da Terra. Acho que é Starlink mesmo, acho que é isso. Acho Você que já foi viu, Gia? em fevereiro passou. Deu pra ver assim, eles passando, acho que aqui em Jaú. Deu pra ver. Acho que era umas 6 e pouquinho eles estavam passando. Aí tem um amigo meu que ele é viciado nessas coisas, ele mandou Aham. pra mim. Eu acho que Mas se aí você entrar no site deles, eles têm todos os horários que ficam passando pela é Terra. interessante. Eu vi, acho que um pouquinho antes de começar as aulas.
Ah, legal. Um amigo meu é viciado nessas coisas, em avião, essas coisas espacial. Aí ele fica mandando pra mim. É, legal. Eu vi pessoalmente, eu estava em Pirassununga, eu olhei pro céu, o cara falou, o que que é aquilo? Eu falei, não sei. Eu falei, pode ser algum disco voador passando, mas vamos consultar para saber antes de falar, né? Ele até filmou tudo, mas fica baixa a resolução, câmera de celular não pega muito bem. Mas dava para ver no próprio celular dava para ver passando bem, ruim aí a resolução, mas dava para ver. Bom, pessoal, então é isso. O que a gente tinha para falar para hoje, na aula de hoje, seria essa parte, essa matéria, sobre geoprocessamento, imagens de satélite, resoluções de imagens, como elas são captadas, como elas são feitas, como são processados, e ficamos por aqui. Se vocês não tiverem mais dúvidas, a aula está encerrada por hoje. Mas podem fazer perguntas à vontade. Não, por mim tá tranquilo, senhor. Não, de boa. Vocês estão aí com fome. Também. Pra mim tá tranquilo também. Ah, Não dá nem tempo de jantar hoje, senhor. Vou comer agora. imagino. Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, relendo a matéria aí, releiam a matéria, façam os exercícios. Ó, nós estamos chegando no final aí, vocês precisam de, acho que é 2.500 pontos, né, para fechar na avaliação, com tudo lá. Façam os exercícios, façam o AVA de vocês, façam toda a matéria que tem, tá? Acho que está aberto de novo para vocês o desafio nota máxima, que tudo isso aí conta ponto para vocês, hein? Beleza. Eu acho até que o Jason postou alguma coisa sobre isso no grupo de hoje. O Jason ele entrou, saiu, acho que ele estava com um problema no sistema. Ele não está aqui agora. Nossa, o meu tá tudo travado aqui. Bom, pessoal, então para vocês, bom descanso, estudem, uma boa semana para vocês e se a gente não se vê mais, um ótimo final de semana. Valeu, professor. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Falou, professor. Boa noite. Obrigada, Boa professor. noite. Bom descanso. Obrigado Boa noite, eu. pessoal. Bom descanso, Rafael. Até mais.